Glória a Deus, amados. Quero enviar uma saudação para meu pastor Marcelo, minha pastora Gedivane, Estevão, Gabi, os 4 netos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muita saudade. Voltem, que o fogo de Deus vai descer nesta nação. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia. Tirar porque eu estou cego. É porque é para longe. Lucas capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Posso ler? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem... Não, para aqui.
Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Marcelo, da pastora Gedivane, pela vida de Selminho, Milka, de todos que fazem parte dessa igreja, de todos os obreiros dessa igreja, todos os que estão envolvidos com a obra dessa igreja e todos que frequentam essa igreja. Há uma bênção especial tua para a vida de todos eles. E que teu Espírito Santo se faça presente, como já está aqui presente no louvor, na adoração, nos dízimos, nas ofertas, nos testemunhos. Que ele continue presente. Ó Espírito Santo, nós não ousamos pregar a palavra do nosso Deus sem a tua direção, sem a tua convicção, sem o teu ensino, sem a tua presença. Ó, vem Espírito Santo e toca poderosamente no espírito, na alma, no coração, nos sentimentos e na vida de todos que estão aqui. E aqui neste recinto que é sagrado, consulado e jurisdição de Deus, eu não permito a presença de nenhuma entidade do reino das trevas. Saiam. Vocês não têm autorização para estar aqui. Saiam! Em nome de Jesus Cristo, saiam todos! Não fique nenhum! E que venha fogo dos céus consumir toda obra maligna. Ó Espírito Santo, vem e nos ajuda. Queremos estar mais perto de Ti, Deus, nesses dias de trevas, de desamor, de iniquidade, de maldade. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ele tinha tudo na casa do Pai. Ele tinha proteção, ele tinha a presença do Pai, ele tinha as riquezas do Pai, ele tinha tudo, não faltava nada, mas ele tinha uma insatisfação no seu coração. Satanás começa a nos derrubar com pequenos detalhes, com pequenas coisas. Ele começa colocando uma insatisfação, uma pequena murmuração. Você deixa de ter, diante da vida, uma atitude de ações de graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conta quantas bênçãos são. Ele estava na casa do Pai, ele vivia debaixo da proteção do Pai, da autoridade do Pai, das bênçãos do Pai. Ele tinha literalmente tudo, riquezas espirituais e materiais, mas havia uma centelha de insatisfação em sua alma. E Satanás começa a afastar nossos filhos da igreja de Jesus Cristo
assim, ele começa a colocar um questionamento no coração do adolescente, no coração do jovem. Principalmente nos nossos dias, em que Satanás está despejando uma ideologia maldita contra tudo o que se chama Deus, contra tudo que está relacionado à palavra de Deus. A igreja está literalmente se tornando a última trincheira de Deus neste mundo de trevas. O único lugar onde ainda ouvimos a verdade e onde nossas crianças e jovens podem ter o ensinamento do que é certo e errado, do bem e do mal, de Deus e das trevas. Porque o globalismo ideológico progressista está implantando uma visão de mundo extremamente nociva e diabólica. Que tenta ridicularizar, literalmente ridicularizar os valores da palavra de Deus. Mas Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Onde estão os Césares romanos? Onde estão os imperadores romanos? Onde está o nazismo de Hitler? Ou a ex-União Soviética? Joseph Stalin? Onde está o ditador sanguinário Mao Tse-tung? Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai passar tudo. E a palavra de Deus diz em Filipenses que Jesus Cristo não usurpou ser chamado Deus. Ele se esvaziou da sua forma divina e assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte e morte de cruz, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra confessem que só Jesus é Senhor. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e Ele em breve voltará a este mundo. E depois do período de 7 anos da grande tribulação, Ele vai voltar pessoalmente a este mundo, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai estabelecer o reino milenar e reinará para sempre. E o falso profeta, o anticristo e Satanás serão colocados para sempre no lago de fogo e enxofre. E na batalha do Armagedon, Jesus Cristo vai destruir todos os seus inimigos. E ele não voltará mais como Cordeiro de Deus, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Mas está se levantando aí uma geração insolente, arrogante, soberba, que acha que pode lutar com Deus. Eu vinha no carro, Provérbios 21, não há conselho, nem entendimento, nem inteligência e nem sabedoria contra Deus. Você não pode vencer Deus. Não pode. É loucura e é inspiração do diabo. Mas aquele jovem começou a se desviar com uma pequena insatisfação em sua alma. Cuidado. Jesus está aqui. Há muitos jovens aqui. Mas essa palavra é para todos. Cuidado com essa insatisfação que tem vindo em sua alma. Com esse espírito crítico. E você começa a ficar insatisfeito com tudo, e a criticar tudo, e a questionar tudo. E foi por essa razão que Jesus lhe disse:
quem não se fizer como criança, não entra no reino dos céus. Eu preciso da prudência da serpente. E ao mesmo tempo, concomitantemente, eu preciso da inocência da criança. Senão eu não subsistirei psicologicamente. Eu vou afundar. Se eu estou na casa de Deus, eu vou amar os pastores e os obreiros e meu líder de célula, e eu vou ser como uma criança, e mesmo que falhem comigo, eu não darei motivo para escândalo no reino de Deus. E começou com uma insatisfação. Eu não quero mais essa vida de proteção de Deus. Eu não quero mais estar na tua casa, eu quero experimentar o mundo. Eu quero vivenciar experiências arrebatadoras e diversas que o mundo tem para me oferecer, e o mundo tem prazeres para oferecer a você, mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é um embuste. O pecado, ele aparece como algo doce e maravilhoso, mas ele é amargo. As consequências são amargas. O pecado vai levar você mais longe do que você poderia imaginar. Ele vai prender você por mais tempo que você poderia imaginar, e vai trazer consequências seríssimas que você nem pode mensurar. O pecado é um embuste. É doce, mas é um engano, ele é amargo. Não saia debaixo da proteção de Deus. Nada. O que foi que Salomão disse? Eu experimentei de tudo. Eu não neguei a minha alma, nada que ela pediu. Foi o homem mais poderoso da sua época. Vinham pessoas de todo o mundo ver a sabedoria de Salomão, as riquezas de Salomão, o seu trono de marfim, de ouro, a rainha de Sabá. Ele tinha entre concubinas e mulheres mil. Ele disse: eu não neguei a minha alma, todos os prazeres que ela pediu. Mas no final ele fala no livro lá de Eclesiastes: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Nada pode preencher o vazio de tua alma a não ser Jesus Cristo. Você pode ter as experiências mais arrebatadoras que o pecado pode te oferecer, mas no final vai ficar um buraco em tua alma, um vazio insuportável e um choro inconsolável. Não troque Jesus Cristo por nada neste mundo, porque foi Ele que morreu na cruz por você. Foi Ele que pagou a sua pena. Foi Ele que entrou no mercado de escravos e disse: eu vou pagar o preço, Ele é meu. Não o rejeite. Geração frívola, perversa, hedonista, nega a Deus por nada. Daniel, Sadraque, Abdenego, jovens sem defeito numa sociedade defeituosa. O chamado de Deus para a juventude cristã é para a santidade, é para ser a imagem e semelhança de Cristo, para refletir Cristo em santidade. Que negócio é esse que o crente não pode viver em santidade? Isso é mentira da teologia liberal. É mentira do diabo.
Sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santos porque eu sou santo. E a palavra santidade significa separados para Deus, tirados do mundo e separados para Deus. Cuidado. A palavra de Deus faz a descrição em Romanos de uma sociedade perversa. De ímpios, desafeiçoados, cruéis, inimigos do bem, detratores, cheios de impiedade, malícia e engano. Negando a glória de Deus, a verdade de Deus e amando a criatura ao invés do Criador. E o que é que a palavra de Deus diz em Romanos? Sabendo que os que tais coisas praticam são dignos da justiça de Deus. E não só os que praticam, mas consentem com os que praticam. Opa! O que é que Deus está falando aqui? Que a forma mais perversa de manifestação do pecado na natureza humana é ter prazer no pecado dos outros. Então, quando você fica diante de um computador, mergulhado nos pântanos da pornografia virtual, você está destruindo sua alma. E está traindo sobre você a ira de Deus. E o que é que o texto diz? Eles o conheceram como Deus, mas não glorificaram como Deus. Por isso Deus os entregou a sentimentos perversos, a uma disposição mental réproba, às paixões infames e às concupiscências do seu corpo. Esta geração está sob o juízo de Deus. Como é que você sabe? Pelo nível de imoralidade sexual. Você sabe qual é a maior manifestação do julgamento de Deus com a pessoa? É quando Deus entrega a ela. Ah, você quer? Ah, você não quer seguir a Jesus, não? Você não quer ter compromisso com Deus? Com minha palavra? O que é que diz lá em Tessalonicenses? E por não obedecerem à verdade, Deus mandou sobre eles o espírito do erro, para que creiam na mentira. Crentes que estão apoiando o espírito do anticristo, que estão alinhados ideologicamente com pautas que aprovam o aborto. Como é que você pode apoiar o aborto? Nós saímos da Convenção de Genebra. Os atuais governantes saíram da Convenção de Genebra. 55 nações que são contra o aborto. Você sabe o que é o aborto? Você sabe o que é matar uma criança no ventre materno? Isso é o principado de Moloque. Moloque era um deus cananeu. E foi o que mais Deus advertiu Israel: não façam conforme os costumes das nações ao seu redor. Não adorem os seus deuses e nem as suas práticas. Não podemos nos contaminar com a cultura deste mundo. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu vou me amoldar à cultura prevalecente deste mundo, que é diabólica, que é anti-Deus? Como é que eu vou apoiar uma pauta ideológica a favor do aborto? Se você está apoiando isso, você vai prestar contas diante de Deus por cada criança
que é morta e assassinada. Como é que eu vou apoiar uma pauta que é a favor da liberação das drogas? Como é que eu vou poder fazer pouco caso do sofrimento de pais e mães que têm seu filho preso às drogas durante 10, 20, 50 anos, 30 anos, 20 anos? Outro dia eu levei para uma comunidade terapêutica uma família que se converteu lá na igreja, esquecido, abandonado, mas Jesus não esquece de ninguém. Ele ama os pobres. Jesus ama a quem está preso nas drogas, quem está preso na promiscuidade. Ele ama, liberta, Ele salva e dá uma nova vida. Eu consegui uma internação para ele na melhor comunidade terapêutica daqui. Sabe quanto é a internação? R$70 mil. Consegui de graça, pela graça de Deus. Ah, sabe quanto tempo ele usa crack? 25 anos. E a esposa também usando. E os filhos estão na adolescência. Toda uma geração perdida. Jovens, a força do mercado de trabalho. Jovens que são fortes, conforme 1 João, toda uma geração sendo perdida pela mazela e pelo drama das drogas. Como posso eu, como crente, apoiar uma pauta ideológica que é a favor da liberação das drogas? Isso é o espírito do anticristo, perverso. Me dá a minha parte da herança. Me dá a minha parte. Eu quero ir embora. Tem uma coisa aí que Satanás engana o mundo e tenta enganar a gente também. Nós somos o resultado de nossas escolhas, viu? Vê lá as escolhas que você está fazendo. Deus tem uma vontade perfeita, talhada, maravilhosa para a sua vida. Mas Satanás também tem uma. O caminho de Deus é esse aqui, é você vai por aqui. E aquilo ali vai repercutir na eternidade. Eu quero minha parte da herança, eu quero. Cuidado. Eu sei que tem muitos pais que se angustiam, porque estão vendo exatamente isso no seu filho, na sua filha. Sabem o perigo que é esse mundo, como está? Sabem. Mas, amados, eu vim até comentando com o Aragão no carro. A atitude do pai, aqui nessa parábola, ele representa Deus aqui na parábola. Ele aqui representa Deus, ele é um tipo de Deus. A atitude dele não se enquadra nos parâmetros da psicologia moderna, nem de qualquer método pedagógico educacional. Ninguém aqui em sã consciência, sendo proprietário de uma fortuna, iria vender, iria dar ao filho metade de sua fortuna para que ele gastasse num projeto de vida de destruição. Tem alguém que faria isso aqui? Ninguém. E pela legislação da época, o filho poderia ter sido duramente castigado pelo pai. A lei previa isso. Mas contrariando tudo, olha só, o princípio do livre-arbítrio é inexorável, é imutável.
Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Do mais novo ao mais idoso que aqui tenha, você é responsável pelas escolhas que você vai fazer na sua vida. E principalmente no que diz respeito a Deus. A psicanálise freudiana tenta mitigar isso. Não, o culpado é meu pai, foi a forma como ele me criou. O culpado é minha mãe. Você sempre culpa alguém, mas a palavra de Deus confronta você. É você. Não jogue a culpa para ninguém, não. Não tente se excusar, não, que não vai dar certo, não. Olha só. Olha como é que Deus agiu aqui. Você quer? Porque nós temos aquela ideia de que de alguma maneira Deus vai dar um jeitinho. Eu vou sair, vou experimentar o pecado, vou fazer de tudo e Deus vai dar um jeitinho. Cuidado. Você pode nem voltar. Você, quando foi a Jesus, não tem volta não. Se você voltar, tem um reino das trevas esperando para matar, roubar e destruir você. E ter legalidade sobre a sua vida. Ele só não toca na sua vida porque você está debaixo da legalidade de Deus. Ele deu, tome. Deus não vai contender com o homem para sempre. Há limites. Há limites. E por isso muitos estão morrendo. A gente também vinha comentando, em torno de 50 mil jovens são assassinados todos os anos no Brasil. E geralmente o problema das drogas está por detrás, uma tragédia. Nós temos que ensinar nossos filhos desde pequenininho. Você é responsável pelas decisões. A palavra de Deus fala: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês vão escolher o quê? Você tem que tomar a decisão de viver para Deus, de amar Jesus Cristo acima de tudo e de todos, e de perseverar até o fim, e não amar a sua própria vida até o fim. Como diz em Apocalipse 12, mas o acusador dos nossos irmãos foi derribado, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Vá. Você tem o direito de pecar, sabia disso? Você tem o direito de escolher sua própria destruição. Nós somos os autores da nossa própria ruína e miséria humana, existencial, psicológica, moral. Não é ninguém mais não, sou eu. Por isso que a palavra de Deus fala em arrependimento. Outra palavra que está sendo alijada de nossas pregações de autoajuda. O Evangelho não é psicologia de autoajuda, não é técnica de confissão positiva, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos e somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os judeus, para os gregos. E ele foi, como muitos têm ido, nessa sanha maligna, nessa loucura. Muitos têm ido, eu sei do que eu estou falando. E saem debaixo da proteção do Pai, da igreja.
sei que há muitos pais aqui, mas no final nós vamos orar pelos seus filhos. Eu sei que setas do inferno estão começando a entrar devagarinho na vida do coraçãozinho do seu filho, do seu adolescente, mas essas setas vão ser fechadas pelo poder de Deus. E ele foi. E Satanás vai. E era uma noitada atrás da outra, uma balada atrás da outra. Eram drogas as mais variadas, uma atrás da outra. Orgias. Amados, essa nossa geração é obcecada pela promiscuidade, pela concupiscência da carne, pela imundícia. Estão inventando tantas formas variadas que as pessoas se perderam, não tem mais identidade. É poliamor, é 3, 4, 5, é binário, é não binário, olha, eu sou, não sou. Perderam a identidade, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade está em Deus. Eu fui criado por Ele antes da fundação do mundo. Eu fui formado e concebido por Ele. Eu só existo nele. Sem Ele eu não existo. Sem Jesus eu não existo. Uma geração que perdeu a identidade. E até agora estão procurando identidade numa forma: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um gato. E são processos de insanidade e loucura avançadíssimos. Você que é pai, seja firme com o seu filho. Diga a ele que o certo é certo e que o errado é errado. Não titubie, não vacile. Seja firme. Seus filhos precisam de pais firmes. Senão vocês o perderão para essa geração satânica. E você sabe como o filho respeita você. Quanto mais firme você é, mais ele vai lhe respeitar e lhe amar. Porque sabe por quê? Ele me ama. Minha mãe me ama, meu pai me ama. Isso tudo é fruto de um sistema educacional humanista, sócio-construtivista, sócio-interacionista, que foi importado lá do marxismo cultural, Vygotsky, Piaget, a pedagogia do oprimido. Agora, lá na China e na Rússia, eles não aplicam esse sistema não, viu? É o Estado aqui. Agora aplicam aqui. Nossas crianças são experimentos de projetos pedagógicos. E olha o resultado. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor. E ainda quando for velha, não se desviará dele. Ela vai continuar amando Jesus. Há o preço do pecado. Há um preço. Esse jovem aqui, ele é judeu. E a coisa mais humilhante que poderia existir para um judeu é ir apacentar porco. Ele não só foi apacentar os porcos, que na lei, na Torá, cerimonialmente, o porco era um animal imundo. Não poderia existir tamanha humilhação e vitupério para um judeu do que ir apacentar porcos. E não só apacentar porcos, mas comer a comida dos porcos, a migalha dos porcos. Quando eu deixo Jesus Cristo, quando eu deixo o projeto e o plano de Deus para a minha vida,
e as bênçãos inefáveis de Deus, as bênçãos espirituais, o que me sobra é isso, uma vida imunda, se assemelha à comida dos porcos espirituais. É isso que o diabo tem para você, jovem. Ele quer tirar você da igreja, envolver você em promiscuidades terríveis, e drogas e tudo que não preste, e depois tirar a sua vida. Mas você vai ficar firme e dizer: não, a minha vida pertence a Jesus Cristo, o meu corpo é templo do Espírito Santo, e Deus será glorificado pelo meu corpo e pela minha vida. Satanás não gosta dessa mensagem. Mas Jesus está aqui. E Ele está falando com muita gente aqui. Eu sei o que eu estou falando. O Espírito Santo está aqui. Olha Ele falando mais. Escuta, olha para cá. Moça, jovem, Deus tem um projeto lindo para a tua vida. Deus tem um projeto, escuta, de dignidade para a tua vida, moça, jovem. Deus tem um projeto de honra para a tua vida. E não de opróbrio, e humilhação e dor para você e seus pais. Escuta, igreja. Mas aquele jovem precisava, você que é pai que está aqui hoje à noite, por maior que seja o amor que você tem pelos seus filhos, você tem que entender que seus filhos não são crentes porque são seus filhos. Eles vão ter que ter suas próprias experiências pessoais com Deus, e isso é um risco, como foi um risco Deus criar o homem, e o homem pecou. Mas aquele jovem precisava passar por tudo o que ele passou, para que ele pudesse, por ele mesmo, se arrepender. O que é que o texto fala? E caindo em si, olha, a consciência de Deus, e caindo em si, e tomando consciência do seu estado de miserabilidade existencial e humana, da degradação que o pecado tinha levado ele, aquela miséria de vida, ele caiu em si e disse: meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Lá na casa do meu pai, na fazenda do meu pai, quantos trabalhadores têm pão e têm uma vida incomparavelmente melhor do que essa que eu estou vivendo aqui com esses porcos? Meu Deus! Igreja, existe uma geração a ser ganha nesta nação. Igreja, milhões de jovens nesta nação vão ter essa consciência, porque o Espírito de Deus está se movendo nesta nação, e não adianta o diabo ficar para lá e para cá. A igreja de Jesus Cristo vai se levantar nesta nação, e milhões vão se converter, e vai surgir aqui um avivamento que vai varrer os 4 cantos desse planeta. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado o Cordeiro de Deus. Milhões de jovens vão cair em si. Sabe por quê? Liberdade é você poder escolher entre fazer o bem e o mal. Mas quando você está preso a Satanás, você não tem escolha não. A única opção que você tem é ficar escravo do mal. Satanás, ele é opressor. Ele oprime. Ele é perverso, ele é maligno, ele escraviza, ele rouba, mata e destrói.
Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus traz você para a liberdade. E Ele dá a você a liberdade de escolher usar droga ou não, se prostituir ou não, se corromper ou não. Só existe liberdade em Jesus Cristo. Só existe vida plena e com dignidade em Jesus Cristo. Só existe vida superlativa em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo como vocês são protagonistas nessa geração? Somos a última trincheira de Deus e não vamos fugir da guerra. E nós temos armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todo o baluarte, toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ame os jovens, amem os que estão presos. Jesus liberta, cura, transforma, Ele tem o poder. Só que o poder de Jesus é para curar, é para dar vida, é para curar as feridas da alma, é para libertar dos traumas emocionais, é a cura completa, é o poder do amor de Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 36, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem, porém, não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só existe uma forma de aplacar a ira de Deus, é através da propiciação do sangue de Jesus Cristo. É na cruz que você se encontra com Deus, e a ira de Deus é apaziguada, e Deus perdoa você, liberta você e redime você. Exaltado o nome de Jesus. Ele disse, eu vou voltar. Olha para cá. Não importa quão grande tenha sido o abismo que você penetrou. Não importa quão dolorosas tenham sido as feridas que você amealhou durante a sua existência. O que importa é que o amor de Deus é maior. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não interessa. Ele não vai apontar o dedo e acusar você, Ele vai salvar você, Ele vai curar você, Ele vai libertar você. Jesus Cristo tem o perdão para a sua vida. E aquele jovem, o que interessa, escuta, o que interessa é reconhecer que você é um pecador, não pode salvar a si mesmo. Você precisa se arrepender. Você precisa ter consciência de sua miséria existencial e se arrepender, colocar sua fé em Cristo e no que Ele fez na cruz e ser aceito por Deus. Agora vem a melhor parte, as boas novas de Deus para você. E Deus pode pegar alguém, ele voltou como? Todo esfarrapado. Ele não tinha nem roupa, ele tinha um pedaço. Ele virou um mendigo. Mas ele disse, eu vou voltar. E vou dizer a meu pai, eu pequei contra ti, meu pai, pequei contra o céu, e não me receba como um de seus filhos, mas como um de seus empregados. Olha a humildade. Olha o quebrantamento, olha o arrependimento, olha a mudança de atitude. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele foi, e você tem que vir, porque ele está aqui hoje à noite. Você caiu, ele vai te levantar. Você está fraco, ele vai te fortalecer. Você tem traumas, ele vai curar. Você tem problema com sua autoestima, ele vai mexer nisso aí.
Você vai ser tudo aquilo que Ele projetou que você fosse. Porque o poder de Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele voltou. Amados, uma das cenas mais magníficas da palavra de Deus. Você não encontra nenhum texto de Gênesis e Apocalipse que fala que Deus correu ao encontro de alguém. É a única passagem. A única passagem na palavra de Deus em que Deus corre ao encontro de alguém é quando Ele vê alguém destruído pelo pecado, em farrapos emocional, psicológico e humano. Deus não resiste a um coração quebrantado. Não importa quão negros tenham sido os pecados que você cometeu, se você se voltar para Deus, Ele vai amar você, vai correr ao seu encontro e vai restaurar a sua vida. E não é só isso não. Ele o beijou. Ele foi ao encontro, o abraçou e o beijou. É Deus indo ao encontro do pecador. Jesus disse: eu não vim destruir o pecador, eu vim salvar, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu não vim esmagar a cana quebrada, nem a torcida que fumega, eu vim salvar o homem. E eu tenho boas novas para você. E não ficou só aí não. Como é que pode? Um homem que viveu dissolutamente, dissipou tudo com meretrizes, numa vida dissoluta, o pai volta ao encontro dele, correndo atrás dele, beija ele, e olha só o que o pai fez: tragam a melhor roupa, tragam a melhor capa. Olha só. O pai não o viu como um escravo, nem como um empregado. O pai o viu como filho. E quando você vem ao encontro de Deus com arrependido e humilde, Deus o vê como um filho. E o que é que Deus fez? Traz a melhor roupa. Sabe o que significa isso? Honra de filho. Deus honrou aquele filho que tinha vivido dissolutamente no pecado, trouxe a melhor roupa, ele deu honra e restituiu o seu estado de filiação. Ele deu honra e voltou a confiar nele e amá-lo. Mas não parou aí não. Tragam o anel. Meu Deus, tragam o anel, coloquem sobre ele o anel. O anel significa autoridade. Era um sinete em que você carregava os símbolos da família, em que você formulava acordos comerciais de reis, de decretos reais. Deus não só o abraçou e o beijou e correu atrás dele e deu a capa, a melhor roupa, ele honrou e restaurou o estado de filiação, como também lhe deu autoridade para novamente administrar os seus bens. Deu uma procuração para ele representá-lo. Não importa o que você fez, não importa o drama que você tenha vivenciado em sua família, Deus vai te dar autoridade nesses dias, para você representar Ele, para você ser gestor dos negócios do reino de Deus aqui na terra. Ele te dá autoridade, o anel, a autoridade, para você usar o nome dele. Mas tem mais coisa. Tragam também as sandálias. Sabe o que significa? Escuta, jovem.
Naquela época, os escravos não usavam sandálias. Significa liberdade. Você não é mais escravo, você está livre. Seu estado de liberdade voltou à sua vida. Você é livre. Mas não fica só aí não. Mandem matar o bezerro cevado. Sabe para que o bezerro cevado era preparado? Para a melhor de todas as ocasiões. E não existe melhor ocasião quando um pecador se arrepende e volta à casa de Deus, quando um filho volta para a casa de Jesus Cristo. Essa é a melhor ocasião para celebrarmos e nos alegrarmos. Fique de pé. Olha para cá, você que é pai, você que é jovem. Esse mundo é um campo de batalha, amém? Isso aqui não é um parque de diversões, não. E Deus está chamando você para essa última hora, amém? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente.